O avanço do modelo de Dalton em relação a modelos subsequentes, né, modelos mais avançados e mais modernos, ele foi gradual. Então foram sendo colocadas várias pecinhas dentro de um quebra-cabeça, né, para montar a estrutura do átomo como a gente conhece hoje. A primeira das peças adicionais a respeito do modelo atômico que não era contemplada no modelo de Dalton, ela veio através de um experimento conhecido como experimento de raios catódicos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o tipo do aparato, né? Então, imaginem que aqui você tem um tubo de vidro, certo? Aonde você retira o ar desse tubo, ou seja, você faz vácuo dentro dele. Nenhum vácuo é perfeito, então, na verdade, aqui vai restar uma pequena quantidade de gás a baixa pressão. Essa pressão, quão baixa ela vai ser, depende do quão boa for a bomba de vácuo aqui embaixo, mas, em geral, pressões várias vezes menores do que a pressão atmosférica, certo? E nesse tubo vão ser inseridos dois terminais metálicos, né? Um conectado ao polo negativo de uma fonte de alta tensão, ou seja, ele vai ser o cátodo, e o outro conectado ao terminal positivo da fonte de alta tensão. E percebam que aqui entre os dois não existe nada. Então, em tese, a corrente elétrica não deveria ser conduzida por aqui, tudo bem? Se a gente imaginar, né, essa figura aqui, ela é esquematizada nesse tipo de tubo. Então aqui é o tubo de vidro, foi feito vácuo nele antes dele ser selado. Aqui está o cátodo e aqui está o ânodo. Dá para ver até uma letrinha A com um sinalzinho de positivo, né, aqui embaixo. E a ideia é que quando a gente conecta esses dois fios aqui no terminal de alta tensão e a gente liga esse terminal de alta tensão, um raio vai ser emitido a partir aqui do cátodo. Como que a gente sabe que ele está partindo do cátodo e não do ânodo? Justamente por causa dessa espécie dessa sombra que ele faz aqui atrás. Quer dizer, os raios estão vindo, esse feixe está vindo nessa direção. Aqui tem essa espécie dessa cruzinha de malta aqui de metal, ela funciona como um anteparo. E claramente a figura do anteparo é vista aqui atrás. Então, se tivesse partindo daqui, os raios não formaria essa figura tão bem alinhada com o anteparo aqui. Então, os raios estão vindo nessa direção aqui, partindo do cátodo, né? E eles vêm, em tese, na direção do ânodo, mas é claro que algumas partículas desse feixe aqui que estão com muita energia, elas acabam colidindo em linha reta aqui e vão brilhar aqui na região oposta do anteparo. Então aqui tem um vídeo explicando como que está funcionando isso. Eu vou tirar o áudio porque na verdade a descrição está em inglês. E aqui a gente tem um tubo agora diferente, agora com o cátodo e o ânodo alinhados, né? Os dois terminais estão ligados nessa fonte de alta tensão aqui embaixo. E o sujeito vai ligar a fonte de alta tensão para a gente observar os raios percorrendo essa direção aqui do tubo de vácuo, tudo bem? E ele tem um ímã aqui embaixo que ele vai utilizar para ver como que os raios se comportam em relação a esse ímã. Então ele acionou a fonte, a gente pode ver que os raios eles estão bem estáveis aqui, né? A fonte é bastante estável também, então forma um raio bem bonitinho verde aqui no meio. E no momento em que ele aproximar o ímã, né, desses raios, a gente vai ver que os ímãs, que os raios respondem à interação com o ímã, ou seja, existe uma evidência de que esse raio é composto por partículas que contêm carga elétrica, né? Porque elas são defletidas pelo ímã, ou seja, carga elétrica em movimento ela vai interagir com um campo magnético, né, no caso do ímã, e a gente vê que quando a gente inverte o ímã, o comportamento também se inverte. Antes estava repelindo, agora está atraindo. Ou seja, o polo que repelia agora é o polo que atrai, justamente porque a gente inverteu a polaridade, então vai se comportar diferente com a carga elétrica em questão. Aqui tem um vídeo caseiro, né? O sujeito resolveu fazer em casa um tubo de raio catódico. A gente vê que a fonte não é tão estável quanto antes, então vai formar raios um pouco mais difusos, né? A gente vê também que o vácuo dele provavelmente não é tão bom, isso está explicando um pouco da flutuação, e a cor mudou. Mas a gente consegue perceber que continua respondendo à interação com o ímã que ele coloca do lado. Então, quer dizer, guardadas as proporções, né, os vídeos são bastante semelhantes. Quais que são as características desses raios, né, que foram estudados por vários pesquisadores ali no século XIX, e entre eles o Thomson, né? Então, esses raios eles vão independer do metal do cátodo. Você pode trocar o metal naquele terminal do cátodo e os raios em si vão permanecer os mesmos. Vai haver uma dificuldade a mais ou a menos, dependendo do metal que você colocar, com a facilidade com que eles vão ejetar os raios. Mas os raios em si têm a mesma característica. O gás no interior, se você trocar o ar que existia a baixa pressão por gases
puros, quaisquer que sejam, você pode mudar a cor dentro daquele tubo, mas as propriedades do raio em si, elas não mudam, certo? O fato dele ser defletido pelo ímã ou aproximado pelo ímã, isso não vai mudar. Como eles interagem com o ímã, a gente sabe que esses raios são partículas que têm carga elétrica, né? E o Thomson foi responsável por medir a razão entre a massa e a carga dessa partícula. Então, ele não sabia nem a massa nem a carga, mas ele elaborou um experimento em que ele conseguia medir a razão, né, a divisão entre a massa e a carga dessa partícula. E ele percebeu que essa razão massa-carga era 1.800 vezes menor do que a razão massa-carga para o hidrogênio, que até então era o elemento químico mais leve, continua sendo até hoje, né, o menor elemento químico da tabela periódica. Então, se a gente for interpretar essas características aqui, a gente pode pensar duas coisas. Ou esse vai ser um novo elemento químico, que é 1.800 vezes mais leve que o hidrogênio, ou essa vai ser uma nova partícula, que não é um elemento químico propriamente dito, mas é uma partícula que está saindo de dentro dos átomos dos elementos químicos. Então, se a gente lembrar da tabela do Dalton, que foi a primeira tabela de pesos atômicos, por mais aproximada que ela fosse, e vieram tabelas mais precisas depois, né, antes ainda do experimento do Thomson, a gente percebe que não é muito sensato pensar que exista um elemento que seja 1.800 vezes mais leve que o hidrogênio. Por quê? Porque todos os elementos da tabela periódica eles têm massas relativamente parecidas. Então é 1 para 5 para o boro, 1 para 7 para o nitrogênio, 1 para 8 para o oxigênio, 1 para 55 para o ferro. Quer dizer, não dá essa diferença de 1.800 vezes. É no máximo 200, né? Com os elementos mais pesados que a gente conhece. Na época era 180, 170 vezes para ouro, para mercúrio, que eram os elementos pesados, né? Então a gente consegue perceber que não faz muito sentido pensar que essa partícula era um novo elemento químico. Então o Thomson ele propõe que essa nova partícula, na verdade, ela era uma partícula subatômica. Ela era uma partícula que estava vindo de dentro dos átomos, estava sendo expelida pelos átomos nas condições daquele experimento dos raios catódicos, certo? Então ela é uma partícula interna ao átomo. E num primeiro momento ele chama essa partícula de corpúsculos, né? Não tinha um nome muito claro para isso. E só depois, eu não me lembro quem que era o pesquisador, mas foi um outro pesquisador que deu o nome de elétron para essa partícula. Então a partícula que compõe os raios catódicos é o elétron. Com isso, o Thomson está munido agora de informações para melhorar o modelo de Dalton um pouquinho. Ainda não é uma melhora, né, tremenda em relação ao que a gente tem como uma definição moderna, mas já permite algumas constatações um pouco mais robustas que o modelo de Dalton não permitia. Então, o modelo de Thomson ele continua tendo um átomo maciço, né? A diferença é que agora ele não é homogêneo, ou seja, existem partes dele que são negativas, que são os elétrons, e o resto é uma massa homogênea e positiva, que num primeiro momento não tem um nome, né? Então, você tem como se essas partículas aqui elas estivessem incrustadas dentro dessa massa positiva, tudo bem? Esse modelo ficou... em primeiro lugar, né? O átomo agora, então, ele é divisível. Isso é um rompimento muito grande com o modelo de Dalton, que dizia que o átomo era indivisível e homogêneo. Agora a gente sabe que o átomo ele é divisível e que ele é heterogêneo. Ou seja, existem dois tipos de matéria aqui dentro. A matéria que compõe as partículas negativas e a matéria que compõe essa massa positiva, que o Thomson, num primeiro momento, não conseguiu identificar, mas ele postulou que existia. Por que tem que ter essa massa positiva? Porque o átomo como um todo é neutro. Então, se os elétrons eles têm carga negativa, o resto tem que ser positivo para contrabalancear e neutralizar essa carga para que o átomo como um todo seja neutro. Esse modelo ficou conhecido aqui no Brasil como pudim de passas, né? Aqui nós temos uma foto de um lindo pudim de passas e vocês conseguem perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa é a pior tradução de um modelo atômico que vocês já puderam ver na vida. Em primeiro lugar, porque o modelo do Thomson não se chama pudim de passas, ele se chama pudim de ameixas, né? Lá na Inglaterra é o plum pudding, que é um doce típico natalino, né? Típico de festividades de fim de ano. Vocês vão perceber que o doce da Inglaterra ele é um tanto mais parecido com esse modelo do que o nosso pudim de passas brasileiro. Em primeiro lugar, porque o átomo não é achatado. Em segundo lugar, porque o átomo não tem esse furo. Vocês podem estar dando risada, mas já teve aluno meu que achou que
O átomo do Thomson tinha um furo no meio, porque afinal a mãe dele fazia um pudim que tinha um furo no meio, né? Não tá errado. Mas a gente percebe que a figura do pudim de ameixas original, que plum pudding, os dois com P's, provavelmente veio daí que eles queriam traduzir para um pudim que também tivesse a letra P, né? Então pudim de passas, e ficou isso daqui. A gente percebe que essa tradução é terrível, porque isso aqui não tem nada a ver com o modelo e também não passa a ideia original do plum pudding. Se nós formos colocar tanto em perspectiva de semelhança quanto em perspectiva de época do ano, o doce que mais se assemelha ao modelo de Thomson aqui no Brasil seria o panetone. Também ó, é um doce, é um quitute de época natalina, principalmente, né? Tem uma massa relativamente homogênea aqui no átomo. Os elétrons seriam essas frutinhas aqui que ficam incrustadas nessa massa. A gente consegue diferenciar os elétrons do resto da massa, né? Ou a gente poderia pensar numa melancia também, é um modelo muito bom. Ou seja, você tem um sistema totalmente esférico, uma massa homogênea, que é essa parte da polpa aqui vermelha, e os elétrons seriam essas sementinhas aqui incrustadas dentro da massa do átomo. Então essas duas versões aqui de analogia são muito melhores do que o pudim de passas, para a gente tentar lembrar da forma como foi proposto o modelo de Thomson. Só que o Thomson descobriu a razão massa-carga, ele não descobriu nem a massa nem a carga. Quem descobrisse um desses dois conseguiria descobrir o outro automaticamente, porque a razão já dá a divisão entre eles, né? Quem fez esse experimento foi o Robert Millikan, foi um experimento muito sofisticado e muito elegante para tentar descobrir qual que era a carga elétrica dos elétrons. Ele pegou aqui um borrifadorzinho, tipo aqueles borrifadores de perfume de antigamente, né? E ele borrifou pequeníssimas gotículas de óleo dentro de uma câmara, certo? E aqui tinha um orifício que permitia essas gotículas aqui caírem em linha reta aqui para baixo, caírem pela própria força da gravidade. No meio aqui do caminho existia um canhão de raio-x que estava emitindo elétrons, né? Ele jogava elétrons aqui para dentro e alguns desses elétrons eram capturados pela gota de óleo. A gota muito viscosa, né? O elétron acabava ficando preso e a gota como um todo ela ficava carregada eletricamente. Aí o que ele fez? A gota continuava caindo, só que agora com carga elétrica. Ele colocou uma placa negativa aqui embaixo, uma placa positiva aqui e criou um campo elétrico aqui no meio, de modo que, como aqui era negativo e a gota de óleo também era negativa por causa do elétron, a gota sofria uma repulsão da placa que estava embaixo. Então ele conseguia modular esse campo elétrico de modo que a gota flutuasse no ar. Ela ficasse estabilizada, ou seja, a mesma força que puxava ela para baixo pela gravidade era a mesma força que empurrava ela para cima pela repulsão com a placa. Então a gotícula ficava estabilizada no ar. E comparando esses valores de campo elétrico, fazendo uma regressão e tal, um modelinho, ele conseguiu descobrir qual que era o valor da carga elétrica da menor partícula possível, aquela que capturou apenas um elétron, né? Aquela menor gota possível. E com isso, e a razão massa-carga, ele acabou descobrindo a massa do elétron também, que de fato era 1832 vezes mais leve do que o hidrogênio. Então a gente pode perceber que a massa como um todo do átomo, ela não depende da massa dos elétrons. Os elétrons são muito mais leves do que o átomo. Ou seja, a massa do átomo ela está toda ela concentrada naquela massa positiva, que é aonde os elétrons estão incrustados dentro desse modelo. Esse aqui é a foto do aparato original do Millikan, né? Então aqui tem a câmera, aqui tem uma lente de um microscópio que ele adaptou para olhar lá dentro, e aqui tem o borrifador que ele borrifou as gotinhas de óleo. Então isso daqui está no museu lá, se não me engano, na Universidade de Chicago, que era de onde o Millikan era. E é um experimento que até hoje seria difícil de reproduzir, se a gente tivesse como construir essa máquina, e seria difícil de reproduzir com o nível de refino que o Millikan fez, isso lá em 1915, 1916. Quer dizer, muito sofisticado para um experimento de 100 anos atrás. E com isso eles acabaram determinando a divisibilidade do átomo e o fato de que a gente consegue retirar partículas que são menores que o átomo. Então perceba, o primeiro postulado do Dalton, que o átomo é indivisível e que o átomo é a menor partícula da natureza, esse argumento já cai por terra. Então por isso agora é importante definir o átomo como a menor partícula de um elemento, mas não necessariamente a menor partícula que existe. Eu posso quebrar o átomo? Posso, mas eu não vou ter necessariamente o mesmo elemento depois, eu vou ter as partículas, né, distribuídas. Então o átomo como conceito fundamental para a química continua existindo, mas ele não é mais uma partícula indivisível.